Bem, senhores, vamos ao nosso primeiro vídeo de dicas do CC sobre as funções de segundo grau. Aqui a sua definição. Toda função estabelecida pela lei de formação f de x igual a x2 mais bx mais c, onde este a, b e c são números reais e o a, coeficiente da variável de segundo grau em x, diferente de zero, é denominada função de segundo grau. Generalizando, temos a função definida dos reais para os reais, está o que? A f de x é a x2 mais bx mais c, com a real excluído zero, b e c reais. Então aqui, gente, nós temos, no caso, 4 exemplos de funções consideradas funções de segundo grau ou polinomial segundo grau. Um exemplo da Universidade Federal do Ceará. Seja f de r em R definida por f de x igual a x2 mais 1. Determine o valor de a para que o gráfico de f passe pelo ponto 1 e 2. Então, senhores, nós temos aqui que a função y igual a x mais ax ao quadrado mais 1, e esse ponto 1 e 2 é ponto dessa função. Como a função é essa definição e esse ponto é ponto da função, nós podemos, então, para o cálculo do pedido, usar esse ponto na referida função. Ou seja, vamos usar aqui y valendo 2, fica igual a vezes 1 ao quadrado, que é o valor de x, mais 1. E aqui, gente, uma equaçãozinha primeiro grau, podemos dizer, então, na sua resolução, ficamos com a igual a 1 e em termos de opção é a opção B. Então, é uma função, uma questão da UFC bem simples, né? Bem, senhores, vamos aqui à definição de função de segundo grau em cima de gráfico de parábola. O que vem ser? A representação geométrica de uma função de segundo grau é dada por uma parábola. Então, o gráfico de uma função quadrática de segundo grau é uma parábola que, de acordo com o sinal do a, coeficiente da variável de segundo grau, pode ter a concavidade voltada para cima ou para baixo. Então, gente, quem comanda a concavidade da parábola é justamente o coeficiente da variável de segundo grau. Então, aqui, se nós temos uma função em que o a é positivo, a concavidade da parábola é voltada para cima. Nós vamos ver futuramente que isso aqui é até um caso de mínimo. Da mesma maneira, se você tem aqui uma parábola ou uma equação segundo grau em que o a é negativo, a parábola possui a concavidade voltada para baixo. Então, se a é positivo, é um caso até de mínimo, concavidade voltada para cima da parábola. E se o a é negativo, nós vamos ver até que é um caso de máximo e a concavidade da parábola é voltada para baixo. Uma questãozinha sobre a concavidade, gráfico de parábola. Uma da CC Veste. Verificar se a concavidade do gráfico das funções está voltada para cima ou para baixo. Então, gente, para você verificar se a concavidade da parábola é para cima ou para baixo, como você faz? Partindo da lei da função, você toma o valor do a, que o a é quem faz o comando da concavidade. Se o nosso a aqui dessa função f de x é menos 2 é um valor menor do que zero. Está errado aqui, hein, gente? Concavidade, então, para baixo. Bom, senhores, então, se nós temos g de x igual a x² mais 2x, nós temos, então, o a positivo. O a aqui agora, no caso, é 1, né? Se o a é positivo, a concavidade está para cima. Outra questãozinha nossa. O gráfico da função quadrática f de x igual a k-3x ao quadrado mais 9x mais 20 tem a concavidade voltada para cima, se e somente se. Então, gente, ele está interessado que você determine o valor do k, que está como uma das partes do coeficiente da variável segundo grau, em outras palavras, fazendo parte do a, e ele está interessado o que vencer o valor de k para que a concavidade dessa parábola esteja voltada para cima. Então, senhores, para que a concavidade da parábola esteja voltada para cima, nós trabalhamos com o valor de a positivo. E aí, doutores, quem é o a no nosso caso? É k-3. Então, isolando ou resolvendo essa equaçãozinha, ou seja, isolando o k, né, ficamos com k maior do que 3. E a opção, então, é a opção B. Ou seja, para que essa função possua um caso de parábola com a concavidade voltada para cima, necessariamente esse k tem que ser um real maior do que 3.
Bem, gente, vamos aqui mais algumas dicas do CC em relação ao caso do vértice, que é considerado o ponto mais importante da função quadrática. Então, se nós temos aqui a função y igual a x2 mais bx mais c, vamos considerar aqui como se, por exemplo, o a fosse positivo. O vértice, gente, da parábola é justamente onde ela muda de direção, né? Está aqui na condição decrescente e aqui passa a ser crescente. Em outras palavras, é onde a parábola faz a curva, a volta. Então, esse é o vértice. Necessariamente, se é um ponto, ele vai possuir uma abscissa e vem possuir também uma ordenada. Ele é representado pelas coordenadas xv e yv. Gente, esse ponto aqui, essa reta, melhor dizendo, é denominado o eixo de simetria da parábola. Justamente ela passa bem no meio e ela funciona como sendo a equação da reta menos b sobre 2a, ok? O eixo de simetria é dada pela equação de reta menos b sobre 2a. E a imagem mínima ou máxima, no nosso caso aqui, mínima dessa função, é o menos delta sobre 4a. Então, gente, a abscissa do vértice é o menos b sobre 2a. A ordenada de um vértice é dada por menos delta sobre 4a. Uma questão da Universidade Federal de Sergipe. O gráfico da função f de r em r, definida por f de x igual a menos 2x ao quadrado menos x, é uma parábola cujo vértice é o ponto. Então, gente, ele nos fornece uma parábola, uma função de segundo grau definida nos reais, e está interessado que cheguemos a determinar o vértice dessa parábola. Então, vamos em busca do vértice. Então, vamos tomar aqui como dado o ABC dessa função, né? No nosso caso é o menos 2 para menos 1 para b, e está ausente o termo dependente, trabalhamos com ele valendo 0. Como vamos ao vértice, possivelmente vamos precisar do delta. Uma das maneiras, então, no nosso caso aqui, o delta, né, substituído aqui o ABC nessa equação, na condição do delta, ficamos com ele valendo 1. A nossa meta é o vértice. Então, gente, a abscissa do vértice é o menos b sobre 2a. Substituindo o b e o a, respectivamente, na condição de forma por esses valores, ficamos com a abscissa do vértice valendo menos 1/4. A ordenada do vértice é o yv, é dado pelo menos delta sobre 4a. Nosso caso, já fizemos o caso do delta, vai ficando aqui menos 1 sobre 4 vezes o valor do a, que é o menos 2. Então, gente, ficamos aqui com 1/8. Podemos, então, dizer que o vértice é o ponto menos 1/4 e 1/8 em termos de opção, é a opção E. Gente, uma questão da Mackenzie de São Paulo. O vértice da parábola y igual a x2 mais kx mais m é o ponto V, menos 1, menos 4. Determine o valor do k mais o m. Então, gente, ele já está a afirmar que o vértice dessa parábola é esse ponto. Então, vamos tomar aqui os nossos dados, né? Ou seja, em cima da equação nós temos o ABC, no caso, valendo respectivamente o A1, BK e CM. O nosso vértice, o vértice da parábola, ele já fornece, e ele está interessado no valor de k mais m que está envolvido aqui na lei da função. Então, senhores, uma das maneiras, se o vértice é um ponto da função, quando substituirmos essas coordenadas do vértice na lei da função, ficamos, né, com menos 4, que é o valor do y, igual a menos 1 ao quadrado, que é x, mais k vezes menos 1, mais m. Bem, gente, dando uma ajeitadinha aqui, ficamos com a primeira dependência do k e o m, que é k menos m valendo 5. Mas nós temos também que a ordenada, a abscissa do vértice é o menos b sobre 2a, que nós já temos valendo menos 1. Então, gente, usando o menos b, que é o caso k, ficamos com menos k, 2 vezes o a, que é 1, igual ao xv, que é menos 1. Por esse término dessa equaçãozinha, nós matamos o valor do k, que é 2. Bom, usando o 2, o valor do k na primeira, ó, ficamos então com k menos m, que é k menos m igual a 5, substituindo o k por 2, ficamos então na dependência do m valendo menos 3. Como ele quer o m, k mais m, então, gente, o k mais m vai valendo menos 1. Bem, senhores, no mais, bons estudos aos senhores, valeu e até a próxima.